E aí, pessoas, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para trabalhar com tabelas. As tabelas, elas ajudam a gente a simplificar algumas coisas, tá? Ah, mas o Excel é uma tabela, né, gente? Isso aqui eu fiz uma tabela, né? Mas tem uma coisa no Excel que a gente é, chama realmente de tabela. Isso aqui a gente não fala que é uma tabela, ele não está formatado como uma tabela do Excel. Mas é claro que é uma tabelinha, né, pra gente, tá bom? Como é que eu faço? Eu posso clicar aqui, ó, em qualquer área dessa tabela que eu já fiz aqui, que ela não está formatada como uma tabela. Vocês vão ver a hora que virar uma tabela o que vai acontecer, tá? E eu posso vir aqui, ó, inserir tabela. Que ele vai falar o seguinte, olha, onde estão os dados da sua tabela? Ele já até selecionou pra gente, olha aqui, ó, olha só. Ele é esperto, ele pega tudo que tá junto aí, ó. Então ele botou aqui, da 1 até F11, é isso. Se não for, você pode clicar aqui e escolher. Não, eu quero isso aqui só até aqui, ó, por exemplo. Aí minha tabela vai ser aqui. Senão eu seleciono onde eu quero, tá? E aí, importante, minha tabela tem cabeçalhos? Se não tiver cabeçalho, ele não vai considerar a primeira linha como sendo um cabeçalho, tá bom? Porque ele diferencia a primeira linha como sendo um cabeçalho. Ok? Olha o que acontece. A primeira linha fica diferente, né? Ele entende como um cabeçalho mesmo, que ele é diferente do resto do corpo da tabela, tá bom? Tá, vamos voltar aqui. Isso foi uma maneira de criar a tabela. Nessa maneira, você viu que eu criei e ele veio a tabela do jeito que ele quis, pintou de azul, sei lá o que ele fez aí, tá bom? Tem um outro jeito que eu acho mais interessante, que é o seguinte, você também clica em qualquer lugar da tabela aqui, e aí você vai vir aqui nessa guia da página inicial mesmo, formatar como tabela, olha aí, tá bom? E aqui ele já dá uns formatos para você escolher, não é ele que coloca da cabeça dele, tá? Então vamos escolher um aqui, esse por exemplo aqui, ó. Já escolhi o formato, aí vem a mesma coisa que a gente já viu, tá certo, tudo aqui tudo bem, ok, e aí ele formatou pra gente, já com o formato que a gente queria, cores e tudo mais. Beleza, gente? Eu gosto mais desse jeito aí. Tá, quando você cria uma tabela e você clica dentro dela, aparece um outro menu aqui, uma nova guia. Não tinha isso antes. Olha só, vou clicar fora. Ajuda é a última coisa que tem aí que já vem. Diga-me o que você deseja fazer, né? Quando eu clico aqui, aparece uma guia de design da tabela. E tem um monte de opções que você pode fazer aqui, tá bom? Você pode mudar o nome da tabela aqui. A gente não costuma usar muito isso daqui, mas é uma coisa interessante. Mais para frente eu mostro para vocês. Você pode já transformar isso aqui numa tabela dinâmica. Você pode tirar dados duplicados, voltar ela para um intervalo comum, não ser mais tabela, tá? Há um monte de coisa que você pode fazer. Eu vou mostrar daqui a pouco mais algumas coisas, tá bom? Outra coisa é o seguinte, eu fiz aqui a tabela, agora eu queria aumentar, eu queria botar mais umas linhas para baixo aqui. Eu posso vir aqui, ó, e arrastar para baixo. Aí ele já aumentou, a minha tabela vem até aqui agora, tá bom? Vou voltar. Posso ir para a direita, agosto, setembro, outubro, eu queria botar novembro e dezembro aqui, ó, mais duas colunas. E olha que loucura, que loucura, que loucura. Ele já até escreveu novembro e dezembro para mim, porque ele tá vendo que eu botei os meses, agosto, setembro, outubro, ele já conhece isso aqui, sabe que é uma sequência de meses e já me colocou os 2 meses seguintes, tá bom? Mas eu não quero, vou voltar aqui, tá? Não quero fazer desse jeito. Outra coisa que eu posso fazer para aumentar a linha é fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui digitar um novo código numérico, tá? E dar Enter. Ele automaticamente aumentou o tamanho da minha tabela, tá bom? Então eu vou copiar os dados aqui, por exemplo, desse talher aqui, ó. Vou deixar igual mesmo, só para depois mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu botar outra aqui, vamos colocar um prato aqui. Ó, deu um tab agora ao invés de Enter. Mesma coisa, ele está vendo que eu estou digitando na linha logo abaixo da tabela, ou seja, eu estou querendo aumentar a minha tabela, tá? Ele aumenta a tabela para mim, ele sabe que a tabela vem até aqui agora. Beleza? Mesma coisa se eu vier aqui na coluna G e colocar, por exemplo, eu vou colocar uma coluna de total aqui agora. Se eu der um Enter, olha o que ele fez. Ele estendeu a minha tabela para a direita e já formatou tudo, já deixou aqui como se fosse cabeçalho, pintou as linhas alternadas. É isso que a tabela facilita para você, né? A formatação fica perfeita. Se você ordenar diferente, as linhas continuam pintadas alternadamente do mesmo jeito. Então, para muitas coisas a tabela é muito boa, tá bom? Aí vocês vão vendo, vocês vão entendendo depois o uso da tabela, onde ela é melhor ou pior do que deixar um intervalo comum, tá bom?
Aí aqui, por exemplo, outra coisa que facilita na tabela é que eu quero aqui escrever o total desses 3 meses, somar aqui, tá certo? Então vou fazer aquele famoso Alt igual, né? E ele vai escrever a fórmula pra gente. Mas veja que agora ele escreveu a fórmula de outro jeito. Ele botou a soma, normal, né? Aí ele botou o nome da tabela, ó, tabela 2, tá? Arroba, agosto até outubro. O arroba quer dizer que ele está pegando os dados na mesma linha dessa tabela, tá bom? Da coluna agosto até a coluna outubro. É isso que eu quero somar. A hora que eu der um enter, olha a magia. Ele já faz para mim na tabela toda. Eu não preciso depois copiar essa fórmula para baixo. E veja que todas as células têm a mesma fórmula ali, ó. Soma, não precisa ficar mudando a referência. Eu estou somando a tabela 2, que ele sabe que é essa tabela, da coluna agosto até outubro, na mesma linha. Por isso que está com arroba aqui. Tá bom? Olha que beleza, gente. Muito bom, né? E aquele negócio que eu falei para vocês do nome da tabela, tá vendo aqui tabela 2? Então agora vocês vão ver onde pode mudar isso aqui, ó. Digamos que eu escrevesse aqui, o nome dessa tabela é dados vendas, por exemplo, tá? E troquei. Então as fórmulas agora todas ficaram trocadas, ó. Aqui tem o nome da tabela. É nisso que aparece, é um dos lugares que aparece, tá bom? E você não pode ter na mesma planilha duas tabelas com o mesmo nome. Só isso que tem que tomar cuidado. Beleza? Tá. Veja que aqui, quando a gente criou a tabela, ele já trouxe para nós os filtros automaticamente, né? Onde você pode mandar ordenar por essa coluna, pode filtrar, tá certo? Então, por exemplo, vamos filtrar aqui. Eu quero ver aonde que tem o código 48 e o 97. Olha aí, ele trouxe aqui para mim, 2 de cada, né? Porque foi os que eu criei repetido, tá bom? Vamos tirar o filtro aqui, vamos limpar. Beleza. E aí vou usar a função aqui de remover as duplicatas, que está aqui, ó, remover duplicatas, bem nessa guia do design de tabela, tá? Então você tem que clicar na tabela para ele mostrar essa guia. Você vem aqui, remover duplicatas. Vou clicar e aí ele fala, olha, todas as colunas estão selecionadas, ou seja, eu vou excluir para você as linhas que todas as colunas se repitam. Tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu vou tirar tudo e falar assim, não, eu quero, se o código for repetido, eu quero que você exclua a coluna, a linha toda. Pode ser isso também, mas no caso não, eu quero só, se tiver tudo igualzinho, você vai eliminar para mim. Ok? Ok. Pronto, 2 valores foram duplicados e removidos, sobraram 10, ele voltou para a tabela que a gente tinha, olha, ele diminuiu aqui o tamanho, tá certo? Vem até aqui só. Beleza? Tá. Agora tem uma coisa muito boa também, que nem todo mundo usa, que é o seguinte. Você pode vir aqui na tabela também, vai lá no design da tabela e você tem essa opção aqui, linha de totais. Tá bom? Vou clicar aqui, olha o que acontece. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da coluna. Ele colocou uma fórmula para mim aqui, ó, que está somando todos esses totais. Você viu que eu não fiz nada? Ele mesmo já colocou. E ele ainda fez de um jeito, que depois eu vou mostrar para vocês, mas... Por exemplo, eu vou selecionar aqui só os potes. Não, pote não. Vamos pegar o talher, que tem mais. Talher, ok? Olha o que acontece. Essa fórmula que ele fez aqui ainda traz para mim, se eu filtrar a tabela, ela me dá o total do que está filtrado. Só o que está aparecendo aqui para mim, ó, esses 6.000 aqui. Tá bom? Se eu tirar o filtro, aí ele traz o total de tudo aqui, né? Beleza? E além disso, quando eu clico aqui, você vai ver que aparece uma outra seta aqui para eu selecionar. E eu não preciso escrever só soma, olha só. Posso escolher a média, por exemplo. Nenhum é ótimo, né? Para quê? Mas eu posso escolher a média. Pronto, isso aqui é a média desses números todos. Posso pegar só o máximo, enfim, posso o que eu quiser. Normalmente a gente pega a soma aqui, né? Por isso que ele já vem automaticamente com isso aqui. Beleza, gente? No final, aqui para mostrar para vocês, que pode ser que às vezes eu uso isso, tá? Eu formato ele como tabela, ele formata tudo bonitinho aqui para mim, pinta tal, faz aqui todas as firulas. E aí eu falo assim, eu não quero mais isso aqui como tabela. Eu posso vir aqui e converter em intervalo, tá bom? Aí basta clicar aqui, ó, deseja converter a tabela em um intervalo normal? Sim. Pronto, converteu. Pode ver que sumiu a guia lá de design de tabela.
As fórmulas, ele simplesmente escreveu agora de outra maneira. Olha, soma, aí ele pegou o intervalo certinho, né? Aqui também ele tirou, não tem mais aquele nome de tabela, porque não existe tabela mais, tá bom? Agora se eu vier aqui e não tem mais como eu estender, né? Se eu escrever uma coisa aqui embaixo, ele não vai aumentando, não acabou aquele negócio, tá bom? Ó, sei lá, uma nova coluna. Acho que isso aqui ele até, aí ó, não fez nada, tá certo? Não adianta. Tá bom? Mas pode ser que você queira isso, tá? Por isso que eu queria explicar aí pra vocês. Beleza, gente? Bom, isso aqui é o básico das tabelas, tá? Pra você poder usar aí e facilitar com algumas coisas aí que são bem úteis, tá bom? Qualquer coisa, escreva aí nos comentários. Beleza, gente? Abraço!